Om Yajamahe. Boa noite, namastê. Urvarukamiva bandhana. Boa noite, queridos, namastê. Namastê a todos, ótima noite a todos. Vamos orar um pouquinho, meditar, sintonizar com a consciência maior, com a consciência cósmica, a consciência divina. Precisamos tanto nos dias atuais como, na verdade, precisamos no passado. Nós acreditamos que as coisas que estão ocorrendo hoje não aconteceram no passado, mas quando nós estudamos os textos sagrados da Índia, os Puranas, esse aqui é o Srimad Bhagavatam. Então nós vemos que as histórias, as grandes batalhas entre Suras e Asuras, na verdade estão presentes em eras, em yugas passadas. Na verdade nós já tivemos civilizações mais avançadas do que a atual, segundo os mestres da Índia. São as eras de Treta Yuga, Satya Yuga. A idade atual não é a das mais avançadas, a que nós estamos agora, que é a era do conhecimento da energia elétrica e das energias sutis, da energia atômica. Na verdade, ela é um pouco mais evoluída do que a Kali Yuga. A Kali Yuga, nós vivemos a Kali Yuga ali na época de Jesus. Jesus viveu em uma Kali Yuga descendente, e é por isso que o amor foi crucificado, como São Francisco de Assis. Inclusive ontem foi dia de São Francisco, dos estigmas de São Francisco. 17 de setembro de 1224 foi quando ele recebeu os estigmas de Jesus, os 5 estigmas nos pés, nas mãos e aqui do lado. Francisco foi um yogi. Quando vamos a Assis, isso fica claro. A vida de São Francisco foi a de um yogi. Então São Francisco dizia: o amor não é amado, o amor foi crucificado. Isso em uma Kali Yuga descendente. A era em que nós estamos agora é uma Dwapara Yuga, que é justamente a era do conhecimento da energia elétrica e sutil. O Tauan escreveu: irmão, depois eu quero a indicação para comprar os volumes do Srimad Bhagavatam. A coleção, eu tenho ela toda aqui, mas na verdade eu não comprei, eu ganhei. São mais de 20 livros, esse aqui é apenas um volume. A minha biblioteca tem mais de 20 livros do Srimad Bhagavatam. A coleção toda talvez você consiga em sebo, fique mais barato, porque a coleção toda ela não deve ser lá muito barata. Eu ganhei, foi um presente, me deram já há alguns anos, é maravilhoso. O conhecimento contido nesses textos sagrados, as grandes... porque são, na verdade, são fatos históricos, que para nós parece mitologia. A mitologia muitas vezes se confunde com a história. E aí, claro que é necessário os grandes hermeneutas, os grandes mestres, como um Paramahansa Yogananda, um Ramakrishna, para conseguir interpretar, trazer a hermenêutica correta, não é, dos fatos históricos com os fatos esotéricos, profundos, mitológicos. Mas quando nós estudamos esses textos, nós percebemos que o que está ocorrendo hoje já aconteceu no passado, não é novidade, e são ciclos. A humanidade de tempos em tempos passa por dificuldades. E aí é necessário a reconexão, como Daya Mata, mãe de compaixão, sucessora de Yogananda, ela afirmou, ela previu tudo isso que está acontecendo hoje. E ela disse: a humanidade superará, vencerá essas trevas. Ela teve uma visão superconsciente em que ela viu trevas tentando abraçar o planeta Terra. Uma grande escuridão tentando abraçar a Terra. E ela então afirmou: quando a humanidade se voltar novamente para Deus, essas trevas serão
desaparecerão. A mão de Deus, ela viu a mão de Deus se aproximando e expulsando as trevas. Então, por isso, a importância da oração, da meditação, da reconexão com Deus. Muitas pessoas olham para o yoga e pensam que yoga é só asanas, é só físico. O yoga é uma ginástica, é uma prática psicofísica. E aí quando você fala, não, o yoga não é ginástica. O yoga original, o yoga dos Vedas, o yoga, né, dos Upanishads, dos Puranas, o yoga dos rishis, dos sábios iluminados, não é ginástica. A parte psicofísica, Hatha Yoga e os asanas é apenas um anga entre os 8 angas de Patanjali. Yoga, na verdade, é um caminho interno para essa reconexão com a consciência cósmica, com a inteligência cósmica, que é Deus em nós, fora de nós em toda parte. É a ideia que se vem de ginástica, exatamente. É Simon, é Simon mesmo, querido? Não sei se o seu nome é Simon. O yoga é vendido como uma ginástica e o lado espiritual do yoga, o Sanatana Dharma, né, que é a religião perene. Sanatana Dharma quer dizer tradição ou religião perene. Isso, Simon, é a religião perene. Então o lado religioso do yoga é esquecido, é deixado de lado. Isso quando não invertem o Dharma, transformando o Dharma em Adharma, que é o que está ocorrendo hoje e que é falado muito entre os cristãos, né, da inversão de valores. Então, quando você inverte os valores morais e espirituais, no yoga se transforma em Adharma, ou seja, é fora da lei. É quando você fala, por exemplo, que um criminoso é vítima da sociedade. Ele não é vítima da sociedade. Ninguém é vítima da sociedade. Nós somos vítimas de nós mesmos, de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes erradas. Então, se você mora numa favela, quantas pessoas não moram em favelas e são trabalhadores, honestos, pessoas honestas, trabalhadoras, não é que descem do morro para trabalhar de forma honesta, apesar de todas as dificuldades, preferem dizer sou pobre, mas sou digno. Eu não vou matar, não vou assaltar, não vou tirar do outro aquilo que não é meu. Quantas pessoas também ricas são ricas não porque roubaram? Claro que existem aqueles que roubam. E eles, a grande maioria, inclusive, se diz representante do povo, né, os nossos políticos. Mas o fato de alguém ser rico não significa que ele seja desonesto. Ele trabalhou, ele se esforçou. Veja o caso de um Silvio Santos, por exemplo. Se esforçou, o meu pai é branco, tem olhos claros. O meu pai veio de uma cidade no interior do Maranhão, Viana, lá do interior do Maranhão. Uma cidade que hoje, atualmente, ela cresceu, mas quando eu era criança, que fui visitar Viana a primeira vez, era uma cidadezinha desse tamaninho, muito pobre, e ele veio de lá. Se esforçou, foi para São Luís, estudou, se tornou advogado por mérito kármico, mérito pessoal dele. Se esforçou, estudou, né, se tornou advogado, veio para Brasília, isso há décadas atrás, veio para Brasília, passou no concurso público para a Câmara dos Deputados, como funcionário público da Câmara dos Deputados, ganhando um alto salário que a Câmara paga, mas pelo esforço dele não roubou de ninguém. Ele não precisou roubar de ninguém. E se esforçou vindo lá do interior do Maranhão. Estudou, se esforçou, trabalhou e venceu. Mérito kármico. Quantos outros não saem das favelas, mesmo que talvez não consigam um bom emprego, mas são pessoas honestas, mérito kármico. Existe uma canção que eu ouvia de criança, O Meu Chapéu Tem Três Pontas, não sei quantos de vocês já ouviram essa canção.
O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivessem as 3 pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivessem as 3 pontas, não seria o meu chapéu. Então, se o chapéu tem 4, tem 2, se ele é redondo, se ele é quadrado, não é o meu chapéu. Então eu não vou pegar para mim. Na Índia, eu me lembro, já faz na verdade acho que mais de 10 anos, eu vi um documentário, inclusive foi né, numa TV que nós devemos desligar atualmente, não vale a pena assistir essa TV, mas há uns 10, 20 anos atrás eu assisti um documentário sobre a Índia, em que o cinegrafista deixou a câmera dele, a filmadora, no chão, no meio da rua, só para ver a reação dos indianos. Eles chegavam, olhavam para o equipamento e não pegavam. Olhavam por curiosidade, mas não era deles. Ninguém pegou o equipamento, ninguém. Então, roubar, assaltar, dizer essa desculpa de ser vítima da sociedade, isso na verdade é apologia ao crime. Você está fazendo apologia ao crime, então não é por aí. Não é meu, não é meu. A honestidade sempre. Os Angas de Patanjali, não matar, não roubar, não mentir, entregar-se a Deus, isso é verdadeiro yoga. Fico muito triste vendo professores de yoga ensinando o contrário disso. Inclusive, sensualidade espiritual. Se você fala em sensualidade espiritual, isso viola Pratyahara. Roubar viola Asteya. Mentir viola Satya. Então, yoga, dharma, significa lei, virtudes morais espirituais, religião, sanatana dharma. Tudo que é o contrário ao dharma é o adharma, é o crime, é a destruição, é o que lemos nos textos da Índia, quando existem as batalhas entre o bem e o mal, entre luz e trevas, entre suras e asuras. Está aqui. O yoga, na verdade, como um darshana do hinduísmo, não tem diferença do cristianismo na essência, não tem. Só na capa, só na superfície, mas na essência não. Não há nenhuma diferença. É por isso que Paramahansa Yogananda, quando ele chega à América, ele não vem só trazer a Kriya Yoga. Ele vem promover esse diálogo entre Cristo e Krishna, yoga e cristianismo, mostrando a unidade subjacente entre as duas tradições, unindo os dois hemisférios, né, o ocidental e o oriental, que não é só o Oriente e o Ocidente da Terra, mas aqui. Tudo está conectado. Quando se fala em Oriente e Ocidente no planeta Terra, está aqui representados os dois hemisférios do nosso próprio cérebro. Oriente e Ocidente estão aqui. Não é amor também e sabedoria, unir os dois, aí você tem o equilíbrio perfeito da balança. Quando nós dividimos, quando separamos, quando colocamos trincheiras e colocamos brancos e negros em guerra, héteros e homossexuais em guerra, cristianismo e yoga em guerra, o que mais? Homens e mulheres em guerra, essa divisão só enfraquece a humanidade, só fortalece Maya, que é a ilusão cósmica, que no cristianismo é chamado de Satã. Quanto mais você fortalece o ódio é divisão. Quanto mais ódio, mais divisão. Quanto mais divisão, aquele lema antigo, lá da Roma antiga, né? Dividir para governar, para reinar. Se você divide as pessoas, o mal se fortalece. Então não é pela divisão, é pelo amor. Até mesmo quando nossos irmãos que estão no engano do marxismo, achando que o marxismo é uma coisa boa, achando que o marxismo é a igualdade entre as pessoas,
não é? E não estudaram Karl Marx a fundo, nunca leram o Capital, nunca leram o Manifesto do Partido Comunista, nunca leram Engels, e por isso acham que é bonito. Ou se leram, não estudaram, não compreenderam o que ali está. Porque fala contrariamente à família, e o yoga é a favor da família, né? É um dos dharmas você amar a sua família. Fala contrariamente a Deus. O lema de Marx é: a religião é o ópio do povo. O materialismo dialético. O que é o materialismo dialético de Karl Marx? É a crença de que não existe o metafísico, que só existe o social, que tudo se resume ao social, não existe o espiritual. Esse é o materialismo dialético de Marx. E aí quando vamos a Oulanen, que é uma obra teatral por ele, escrita, ali nós vemos que, na verdade, nem materialista ele era, nem ateu ele era, mas satanista. Porque ali ele jura vingança contra Deus e contra a humanidade. O texto Oulanen, de Marx, é horrível. Ler aquilo ali, você precisa ter estômago, porque na verdade, um tratado, é um juramento de destruição. Ele jura destruir Deus, sentar no trono de Deus e destruir a humanidade. Karl Marx, o mesmo que hoje é falado nas escolas e nas universidades como alguém que pregou a igualdade, o amor aos pobres. Não foi nada disso. Ao longo de todo o século XX nós vemos o contrário disso. As nações sendo destruídas, Holodomor, morte pela fome, ou seja, a promessa dele. Ele prometeu destruir, e os sucessores dele, todos os sucessores dele, vêm só cumprindo o que ele prometeu. O Holodomor, que é a morte pela fome, como em 1932 na Ucrânia, em que milhões de ucranianos morreram de fome. Existem imagens, fotos de ucranianos caídos no chão, morrendo de fome. Porque quando você acaba com a indústria e quando você acaba com o campo, com o produtor do campo, o homem do campo, você leva a sociedade à fome. Holodomor. Isso não ocorreu só na Ucrânia, ocorreu na China, ocorreu no Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, até os dias atuais. Ali é só uma fachada, o que vemos da Coreia do Norte é só um pequeno espaço que é permitido ser filmado. Os turistas não podem ultrapassar aquilo ali, porque senão verão pessoas passando fome na Coreia do Norte, muito diferente da Coreia do Sul, que é capitalista e vive muito bem. Os coreanos do Sul não querem saber de socialismo porque eles veem os irmãos deles na Coreia do Norte sofrendo. Padre Pio de Pietrelcina, por exemplo, o grande santo de Pietrelcina, jamais se deixou enganar por essa ideia de igualdade e amor aos pobres dos socialistas, porque é apenas uma fachada, não é real. Eles amam a pobreza, a miséria, e não aos pobres de fato. É o capitalismo, queiramos ou não, que realmente nos dá a oportunidade de ascensão entre as classes, porque no socialismo já não tem mais classe social. Não existem mais as classes, não existe emprego, não existe trabalho. Você recebe um salário do governo, do Estado, um salário de fome, porque o Estado não tem de onde tirar. Sem empresas, sem trabalho, de onde o Estado tira dinheiro? Não tem de onde. Não funciona. Então, como ocorre em Cuba, crianças, meninas de 12, 13 anos em Cuba, e eu falo isso porque eu tenho amigos que já estiveram lá, como eu estive na Colômbia com minha esposa. Em Cuba, crianças de 12 anos têm que se prostituir ou ter famílias que conseguiram fugir para os Estados Unidos, para Miami, que enviam dinheiro para Cuba. Ou o povo morre de fome. Na Colômbia, eu estive há 2 anos na Colômbia e fiz amizade com venezuelanos que chegam a pé. E os motoristas de Uber colombianos, eles afirmam, é só perguntar a eles a história dos venezuelanos que estão ali
em grande número nas ruas, nos sinais, vendendo pirulito ou pedindo esmola. E os motoristas de Uber colombianos falam, há anos atrás, os venezuelanos vinham aqui porque eram muito ricos. A Venezuela era muito rica. Vinham aqui para gastar dinheiro no turismo, em Cartagena. Hoje, vem a Colômbia para esmolar, para pedir ajuda. E eles mesmos, os próprios venezuelanos, quando vocês dialogam, quando dialogamos com eles, fizemos amizade com um senhor de nome Luiz, e ele nos contou que trabalhou na indústria petrolífera da Venezuela. E ele disse, nós tínhamos tudo, tínhamos casa, tínhamos carro, tínhamos tudo. E eu perguntei a ele, meu irmão, a culpa, como afirmam no Brasil, nossos irmãos socialistas dizem no Brasil que a culpa da Venezuela ter caído tanto é dos Estados Unidos. O que você diz a respeito disso? Ele bateu com os ombros, diz, como assim dos Estados Unidos? Tudo começou com Hugo Chávez. Tudo começou a partir do governo de Hugo Chávez. A Venezuela era riquíssima. Nós caímos no conto do vigário de Hugo Chávez. E hoje a Venezuela é uma das nações mais miseráveis. E aquele homem que tinha casa, carro, tudo, hoje está na Venezuela, está na Colômbia, esmolando, pedindo ajuda. O Tauan escreveu, assim o Simon escreveu, a própria Santa Igreja Católica foi infiltrada por essa ideologia. Foi, Simon. Isso é o plano de Antônio Gramsci. Não, porque Marx, esse é outro ponto importante, Karl Marx era a favor da violência, era a favor da luta armada. Isso está no Capital, está no no Manifesto do Partido Comunista, isso está na obra de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eles eram a favor da violência, ou seja, da luta armada entre proletários e burgueses, porque Marx acreditava que para tomar o poder da burguesia somente por meio das armas. Aí vem Antônio Gramsci, que foi um dos grandes sucessores de Marx, e fala, não vamos combater os tanques, mas perverter as mentes, vamos nos infiltrar nas igrejas. Então eles se infiltraram na Igreja Católica por meio da teologia da libertação, eles se infiltraram no yoga. Basta ver o documentário de Yuri Bezmenov, né, um ex-agente da KGB, que ele conta tudo, que ele foi para a Índia já com essa intenção de infiltrar o comunismo na Índia para destruir a cultura indiana, e ele se apaixonou pela Índia, se apaixonou pela riqueza espiritual da Índia, uma cultura milenar. E ele então, em vez de continuar fazendo o trabalho dele como agente da KGB, ele fugiu para o Canadá. Existe todo o documentário dele, inclusive na rede Yoga Book no YouTube, falando a respeito disso e usando, era uma ideia dos russos, usar a meditação, usar o yoga para pacificação, para tornar as pessoas pacíficas e não pensarem mais em armas, em luta. Só que quando nós temos o conhecimento profundo do yoga, do Bhagavad Gita, né, Krishna, ele foi para a guerra. Ele guiou os Pandavas em legítima defesa. A legítima defesa é garantida no yoga, é garantida no cristianismo, no judaísmo. Ora, como foi que Davi, né, o pequeno Davi, derrubou o gigante Golias com uma funda? Aquilo foi legítima defesa. Ele pegou a sua funda, colocou ali a pedrinha, orou e lançou a pedra na testa do gigante, que tinha, se eu não me engano, quase 3 metros, mais de 2 metros de altura, quase 3 metros, um gigante, o Golias. A pedra bate aqui no olho espiritual do gigante, no Kutastha Chaitanya do gigante, e ele cai. Legítima defesa. O próprio Salomão, quando Deus aparece a ele e fala a Salomão, o que queres? Me pede qualquer coisa e eu lhe darei. E Salomão pede sabedoria.
apenas sabedoria. E Deus então fala a ele: por tua humildade, por teres pedido sabedoria, eu te darei a sabedoria e também te darei riqueza e os teus inimigos em tuas mãos. Legítima defesa. Então a legítima defesa é garantida quando o próprio Krishna vai com Arjuna para a batalha, guiando os Pandavas em favor do quê? Do Dharma, em favor da lei, da religião. E Krishna diz a Arjuna: você irá para a batalha não movido pelo ódio e não movido pelo desejo de vingança, mas pelo dever como kshatriya, como guerreiro, o dever de agir em defesa da lei, em defesa do que é correto. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. A própria Igreja Católica foi infiltrada por essa ideologia. Foi. Tauan escreveu: o medalhista olímpico de ouro cubano recebeu uma cesta básica. Essa foi a homenagem do governo. Pois é, Tauan, é muito triste. O Simon escreveu: comprei o livro Subversão de Yuri Bezmen. Ótimo, ótimo, Simon. Perfeito. Yogananda, ele dizia: o pouco conhecimento é perigoso. Então nós precisamos nos armar de conhecimento. Hoje mesmo, triste, fiquei muito triste ao ver um católico, não é, alguém que tem uma visão do catolicismo de uma forma bastante ortodoxa, ele falando mal do yoga, sendo contra o marxismo. Ótimo, até aí. Ótimo que o católico seja contra o marxismo, porque o marxismo é satânico. Marx não foi ateu, ele foi um satanista. Ele jurou vingança contra Deus. Mas quando ele confunde, sendo contra o yoga e afirmando que o yoga também é satânico, aí ele não compreende nem o yoga e nem o próprio cristianismo. Porque os primeiros cristãos, quando eu estudei também teologia, os primeiros cristãos, os gnósticos, são considerados hereges pela ortodoxia católica. Mas quando nós estudamos a fundo a gnose cristã, não estou me referindo à gnose de Samael Anor. Samael foi um satanista, ele inclusive foi colombiano também. Mas a gnose dos primeiros séculos da cristandade foi o verdadeiro cristianismo. Foi o autêntico cristianismo. O evangelho de Tomé, o Dídimo, não é, que é considerado hoje por grandes estudiosos como o quinto evangelho, e talvez seja ele o mais antigo do que os próprios 4 evangelhos ditos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que inspirou, muito provavelmente o evangelho de Tomé inspirou os atuais evangelhos que estão na Bíblia. Aquele evangelho de Tomé é simplesmente extraordinário, fantástico. O terceiro logion, Jesus diz: se vossos guias vos afirmarem que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos. Mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão e sereis ilusão. Então nós não podemos continuar promovendo esse tipo de divisão, e é só por meio do conhecimento autêntico é que nós vamos promover a união, ao invés de dividir, porque quanto mais, como eu falei no início dessa live, quanto mais divididos, mais enfraquecidos. Quanto mais enfraquecidos, mais o marxismo se fortalece, porque é exatamente isso que eles querem, a divisão entre nós. A Laís escreveu: se a grande maioria dos praticantes de yoga soubessem de fato o que é yoga, jamais defenderiam socialismo. Pois é, Laís. Se você conhece o yoga a fundo, o que é o yoga, você não tem como defender um pensamento que surge de um desejo de vingança contra Deus, porque o yoga é de Deus. O yoga ensina o caminho para Deus. E Marx ensinou o contrário, o ódio em relação a Deus. Veja o caso do Tibete, o povo tibetano.
Desde a invasão chinesa em 1950, 71 anos o povo tibetano sofre nas mãos do comunismo chinês, impedidos de praticar a própria religião, que é o budismo. Monges budistas, aqueles que praticam a paz, o ahimsa, que praticam a paz do Buda, chegam a um desespero tão grande por não poderem praticar a sua religião e não poderem reverenciar o seu líder, que é o Dalai Lama, que ateiam fogo no próprio corpo, para ver se o mundo acorda, se o mundo olha para eles, se o mundo olha para o demônio, o dragão que é o comunismo. Mas o mundo continua cego. 71 anos de sofrimento do povo tibetano. Eu tenho uma amiga, professora de yoga, que esteve no Tibete, e ela diz: Alexandre, quando estive lá, eu visitei o Palácio de Potala. Monges budistas praticando as suas meditações e os seus mantras, e chineses rindo dentro do Palácio de Potala, rindo dos monges. Os turistas chegam e veem isso e não podem fazer nada. Se você leva uma foto do Dalai Lama, os soldados chineses tiram isso de você. Nas ruas, o povo tibetano pede alguma coisa, pede aos turistas. Você tem uma imagem do Dalai Lama, mas os turistas não têm, porque são revistados, não podem entrar com nenhuma foto do Dalai Lama. Há alguns anos atrás, o Dalai Lama lançou a campanha do Free Tibet, Livre Tibete. Por que o Dalai Lama silenciou de uma hora para outra? Essa é uma questão. Por que o Dalai Lama silenciou? Muito provavelmente, isso nos leva a refletir, muito provavelmente a China o ameaçou. Se você continuar com essa campanha, o seu povo sofrerá. Então ele foi obrigado a silenciar. Era uma campanha que estava crescendo muito, estava abraçando o mundo. Liberdade ao Tibete. Existem imagens de monges budistas presos, atrás de grades, presos. Por quê? Eles chegaram ao Tibete com a campanha, a religião, a campanha de Marx. A religião é o ópio do povo. O Tibete é riquíssimo. Eles querem o Tibete, a terra do Tibete, devido às riquezas que estão lá. E eles estão de olho no Brasil. Não é de hoje. Há décadas eles querem tomar o Brasil. A China quer tomar o Brasil. Não é de hoje. Quando os militares tomaram o poder, Chico Xavier falou sobre isso no programa Pinga Fogo. O Chico Xavier elogiou, homenageou, honrou as Forças Armadas brasileiras. É só assistir o programa Pinga Fogo. Nosso querido Chico Xavier. Então eles estão de olho no Brasil, não é de hoje. E se nós continuarmos crendo que o marxismo, que o socialismo é uma coisa linda, é uma coisa muito bonita, sem ler o livro negro do comunismo, por exemplo, que fala, escrito por ex-comunistas, somente no século XX, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo regime comunista. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Paramahansa Yogananda, afirma que as aparições dela em Fátima, Portugal, e em Lourdes, na França, foram reais. Yogananda é o pai do yoga no Ocidente. Ele foi recebido em 1935 na Baviera por Teresa Neumann, mística católica estigmatizada. Ela tinha todos os estigmas de Jesus. E quando Yogananda chegou à casa dela, ela mandou o recado: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Yogananda foi recebido por Teresa Neumann, foi recebido pelo Padre Pio de Pietrelcina, o grande santo de Pietrelcina, que também tinha os estigmas de Jesus. E Yogananda afirmou: as aparições de Nossa Senhora em Fátima e em Lourdes foram reais. E lá em Fátima, em 1917, ela disse: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Foi a Revolução Bolchevique que começou em 1917 e se espalhou pelo mundo.
Os russos sofreram com isso, sofreram o Holodomor, morte pela fome, e foi se espalhando. Na época do nosso querido e saudoso Papa João Paulo II, né, ele foi Papa de verdade, João Paulo II. Inclusive ele recebeu o Dalai Lama. João Paulo II recebeu o Dalai Lama no Vaticano, coisa que o Papa Francisco, não recebeu. Por que o Papa Francisco não recebeu o Dalai Lama? Vou deixar aqui essa questão para vocês. O Papa Francisco não recebeu o Dalai Lama. O João Paulo II recebeu. E João Paulo II lutou contra o comunismo porque ele sofreu na pele, na sua nação, a Polônia. Ele viu o sofrimento do povo polonês com o comunismo. E ele lutou para derrubar o comunismo na Polônia. E com um efeito dominó, naquela época, foi derrubando o comunismo na Europa. João Paulo II, que sofreu inclusive um atentado, para quem conhece a história de João Paulo II. Ele foi Papa de verdade. Deixa eu só ver aqui as questões de vocês, ainda vamos fazer a nossa meditação. O Tauan escreveu, o que é gnose, irmão? Gnose quer dizer conhecimento, tal. Conhecimento é a mesma coisa que no yoga nós chamamos de jnana. Jnana quer dizer conhecimento, é o despertar por meio do conhecimento, da apolutrose, é a iluminação. Os gnósticos cristãos, e eles não se chamavam gnósticos cristãos, eles falavam, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Eles diziam, o verdadeiro cristianismo não é simplesmente conhecer as Escrituras, mas o autoconhecimento é tornar-se Cristo. De nada adianta andar com a Bíblia. Naquela época, na verdade, não existia Bíblia. Não existiam livros avulsos. Bíblia vem de biblos, que significam livros. Então eram livros avulsos. E os gnósticos cristãos afirmavam, de nada adianta andar com o conhecimento livresco se eu não tiver Cristo primeiro em mim. Eu preciso despertar Cristo em mim. E isso é yoga. Despertar o Atma, dizem os yogis, para ser um autêntico cristão, para ser um autêntico yogi. Então, gnose quer dizer despertar, o conhecimento, é a iluminação, é o despertar, é tornar-se um iluminado. Quando a energia da Mãe Divina, que é o Espírito Santo dentro de nós, ascende pelo conduto espinhal, desperta no cérebro, na glândula pineal, o Amrita, que é o néctar da imortalidade. Ali o santo, ele se ilumina, ele se torna um iluminado, um Crestos. Cristo vem de Crestos, que significa ungido, mas ungido internamente. Quando esse líquido é liberado no cérebro, a consciência se expande. Então ele se torna onisciente, onipresente e onipotente. O santo ou o avatar, ele tem todos os poderes que Deus tem. Todos os poderes que Deus tem, o santo também tem. Só tem um poder que o santo não tem, o avatar não tem, que é o de controlar o universo. Esse poder pertence só a Deus, mas Jesus, Krishna, Buda, os grandes iluminados, Yogananda, ele ressuscitou uma mulher na Índia. Já estava o corpo endurecido. Como Lahiri Mahashai também ressuscitou Rama, um devoto chamado Rama, como Silkteswa narra. Silkteswa chega até o cadáver e Lahiri havia dito a ele pingar gotas de lamparina nos lábios do cadáver, o cadáver já enrijecido. E quando Silkteswa pinga a 7ª gota nos lábios de Rama, o corpo do cadáver estremece, ele se ergue do leito de morte e grita, Vi Lahiri Mahashai, em um esplendor de luz. Então os poderes paranormais, os siddhis, né, como é dito por Patanjali, não existe só no cristianismo, só com Jesus. Na verdade, sempre existiu em todas as verdadeiras tradições religiosas. Deixa eu ver o que o Simon escreveu. O regime comunista chinês iniciou a captura
da cultura cinematográfica dos Estados Unidos em cima deste tema, Tibete, investindo e proibindo falar sobre o Tibete. Exatamente, Simon. Eles se infiltraram em tudo, eles se infiltraram na nossa cultura. É por isso que a juventude hoje, nas escolas, nas universidades, não sabem o que estão defendendo. Não sabem. Pensam que estão defendendo a liberdade, que estão defendendo a igualdade, mas não é só ver a história. É só observar a história. Holodomor, Cuba nunca foi exemplo. Eu tenho um amigo que também esteve em Cuba, como eu acabei de falar a respeito da Colômbia, que eu estive na Colômbia. Então, eu e Laís, né, que também é professora de yoga, minha esposa, estivemos na Colômbia. Nós vimos de perto. Nós dialogamos com eles. Então não tem ninguém que venha e diga, ó, eu vi isso, eu, Alexandre, vi, Laís viu. Nós vimos o sofrimento dos venezuelanos. E conheço amigos que já estiveram em Cuba. Então Cuba nunca foi exemplo, a não ser de pobreza, de miséria, não de igualdade. Igualdade na pobreza. Existe um monge, o Brahmachari, agora não me recordo o nome dele, mas acho que é o Brahmachari Roberto ou Abrão, da Ordem da Self-Realization de Yogananda. Uma das vezes que eles estiveram no Brasil, eles nos contaram uma história de um devoto da A Self-Realization Fellowship foi fundada por Yogananda nos Estados Unidos. Ele fundou a Yogoda Satsanga na Índia, ele é indiano, e fundou a Self nos Estados Unidos. É o pai do yoga no Ocidente, junto com Swami Vivekananda. E esse monge nos contou a história de um devoto que era prisioneiro político em Cuba. E esse devoto prisioneiro político porque discordava do regime castrista, discordava do comunismo. Devoto de Paramahansa Yogananda, discípulo de Paramahansa Yogananda. E o monge nos contou lá, a única coisa que ele tinha, que ele conseguia com muita dificuldade dos ensinamentos do mestre, eram alguns textos escritos a lápis. Livros de Yogananda ele não tinha. As cartas de Yogananda que chegam pelo correio, ele não tinha. Ele conseguiu com muito sacrifício uma pequena foto do mestre, que ele andava com essa foto no bolso. E quando ele foi libertado, quando ele conseguiu a graça de ser libertado do regime, um dos soldados, um dos guardas ali da prisão, perguntou a ele, porque o guarda viu ele tirando a foto de Yogananda, né, do bolso e agradecendo ao mestre por ter sido libertado, agradecendo a foto do mestre. E aí o guarda viu aquela foto e perguntou para ele, quem é essa mulher, né? Porque Yogananda tem cabelos longos, negros, né? Moreno, olhos escuros, cabelo longo, parecendo uma mulher. Quem já viu a foto de Yogananda, quem conhece Yogananda. Aí o guarda perguntou, quem é essa mulher que eu sempre via ela vindo visitá-lo aqui na prisão? E o devoto ficou surpreso. Você via ele vir me visitar aqui na prisão? E o guarda, sim, via. Quem é ela? Quem é ela? O mestre vinha visitá-lo. O guarda via, o próprio devoto não via Yogananda materializado ali, cuidando do devoto. E tudo isso por quê? Porque ele era contrário ao regime. Você não tinha direito a ser religioso em Cuba, a ter uma religião, principalmente se viesse dos Estados Unidos, aí que você não tinha direito mesmo. Então era um sofrimento atroz, como está ocorrendo até hoje no Tibete. Até hoje o povo tibetano sofre 71 anos de sofrimento nas mãos do comunismo chinês. A fortuna de Fidel Castro foi estimada em 900 milhões de dólares, escreveu Tauan. Pois é, Tal, enquanto o povo vive na miséria. Enquanto o povo vive na miséria. Eu não sei qual é a fortuna do atual ditador da Coreia do Norte. Qual é a fortuna do Putin na Rússia. Qual foi a fortuna de Mao Tse-tung, né, na China comunista, de Xi Jinping? O povo vive na pobreza. A China hoje ela teve que
readotar o capitalismo. Não é? Por quê? Porque o socialismo não é capaz de trazer dinheiro. Então a China adotou o capitalismo, mas só como sistema econômico, e plagiando dos outros, sempre plagiando dos outros. O maior medo da China hoje se chama Índia. O maior medo da China hoje se chama Índia, porque a China, né, tudo que você tem hoje em casa é made in China, feito na China, feito na China, feito na China, até um pente de cabelo feito na China. A China, ela se abriu para o mercado mundial, né, durante décadas, tomou o mercado mundial, mas plagiando, sempre plagiando dos outros, sempre copiando dos outros. A Índia fez o contrário. A Índia, a partir de Mahatma Gandhi, o santo Gandhi, o grande santo político Mahatma Gandhi, Gandhi afirmava: aqueles que pensam que religião não tem nada a ver com política não entendem nada de religião. E ele, então, a partir de ele, de Indira Gandhi, a Índia se fechou. A China se abriu para o mercado mundial, a Índia se fechou. E a Índia começou então a criar o seu próprio campo industrial. Boa noite, Ralph. Namastê, meu irmão. O seu próprio campo, a sua própria indústria, criando tudo dentro dela mesma, nacional. Tudo da Índia é fabricado pela própria Índia, criado pelos próprios indianos, intuição da própria Índia. Ela se fechou. Com o atual presidente, primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ele, quando recebe, na verdade, ele recebe a visita do Trump e recebe a visita de Bolsonaro. Ele começa a abrir a Índia. E qual é a ideia? Tudo que a Índia criou ao longo dessas décadas em que ela se fechou, agora ela tem um mercado extraordinário nacional, sem plagiar nada de ninguém. A grande diferença da Índia para a China, sem plagiar nada de ninguém, criatividade indiana. E então ela começa a se abrir. E se ela se abrir toda para o mundo, ao invés de produtos made in China, nós teremos made in India, feito na Índia. Isso é uma profecia de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, ele teve uma visão superconsciente. Boa noite, Rosa. Namastê, querida. Vivekananda teve uma visão superconsciente em que ele viu que a Índia se tornará um farol para o mundo. Ela voltará a ser uma grande nação, assim como o Brasil também. Existem as profecias a respeito do Brasil, mas não é só o Brasil. A Índia, inclusive os mapas, tanto do Brasil quanto da Índia, se vocês observarem, são dois corações, né? Parecem corações. Só que o Brasil é maior. A Índia é um pouco menor, mas é um coração, o formato de um coração. E a Índia, Krishna e Jesus, muito interessante isso. São as duas nações que guiarão o mundo, e a China sabe disso. A China sabe disso. Não sei se vocês sabem, mas o atual governo indiano mandou recentemente 200 mil soldados indianos para a fronteira do Himalaia com a China, porque a China está ameaçando invadir a Índia. Medo que a China tem da Índia tomar o comércio mundial. E ela vai fazer isso, porque está na profecia. Swami Vivekananda viu isso. Então são duas grandes nações, Jesus e Krishna, que guiarão o mundo. Eles são os grandes instrutores mundiais. Jesus é responsável por mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. São mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Estão sob a égide, sob o comando, a direção de Jesus. E Krishna é responsável por 1 bilhão, metade. Mas são 1 bilhão de hindus. E se nós formos contabilizar os yogis que estão espalhados já pelo mundo, então talvez seja mais de 1 bilhão, né, que estão sob a direção de Krishna. Então é Jesus e Krishna. Buda fica em terceiro lugar, responsável por 500 milhões de budistas, né, no mundo. Mas eles são os diretores espirituais do mundo. O mundo não está só. Tudo o que está acontecendo eles estão vendo. Dayamata disse:
essas trevas que estão tentando destruir a terra, não é, levar a divisão, elas serão expulsas a partir do momento que nós nos voltarmos para Deus. O hedonismo é uma das coisas que fortalece Maia, o medo é outra coisa que fortalece Maia. Então nós devemos ser corajosos, filhos e filhas de Deus, lembrando que nós não somos o corpo, nem a mente, nem os sentidos, mas o Atma, a alma. Como o próprio Jesus Cristo afirmou, então não está escrito, eu disse, sois deuses. Então parem com esse mimimi, vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Não há o que temer e não há o que reclamar, lute. Veja os vencedores, os grandes vencedores, sejam os santos, sejam os grandes empresários, sejam os grandes cientistas, são homens e mulheres de Deus, corajosos, que não têm mimimi. Se uma noite eles podem dormir em uma cama confortável e na noite seguinte tem que dormir no chão, eles dormem no chão, sem apego também. Mas são vencedores, são lutadores, como Krishna, como Arjuna, quando Krishna fala a Arjuna, não seja um covarde, erga-te e lute, lute como um leão de Deus. O Tauan escreveu, e os Estados Unidos, irmão, tem alguma profecia sobre eles? Os Estados Unidos constituem a pátria da liberdade. Yogananda foi mandado, não só Yogananda, mas Vivekananda também, foram enviados para os Estados Unidos porque é a pátria da liberdade. A Estátua da Liberdade está lá, não é à toa. Os Estados Unidos constituem a liberdade para o mundo. Por isso Albert Einstein enviou a fórmula da bomba atômica para onde? Ele tinha medo que os alemães pegassem a fórmula. Ele enviou para os Estados Unidos. É melhor que a bomba atômica, ele disse isso, não sou eu que estou dizendo, Albert Einstein. É melhor que a bomba atômica esteja nas mãos dos Estados Unidos do que nas mãos da Alemanha, de Hitler. Os Estados Unidos são os portadores da liberdade no mundo. E Yogananda disse, na página 67 do Romance com Deus, ele afirmou, se os Estados Unidos alguma vez entrarem em uma disputa bélica e a nação precisar de minha ajuda, Paramahansa Yogananda afirmou isso, se os Estados Unidos precisarem da minha ajuda, eu a darei. E ele disse, lutem para manter os Estados Unidos livre, porque os Estados Unidos representam a liberdade no mundo. O comunismo só não fez mais estrago no mundo por causa dos Estados Unidos. E nós precisamos de presidentes conservadores nos Estados Unidos, como precisamos de presidentes conservadores no Brasil e em todas as nações. O Brasil ainda só não foi tomado totalmente, as escolas estão tomadas, as universidades estão tomadas, a cultura está tomada. Só não fomos tomados totalmente ainda graças ao atual presidente, gostem dele ou não. Ah, mas o Bolsonaro fala tanta besteira, ele é um irracional, ele fala muita besteira. Ué, João Batista, quem conhece a história de João Batista, primo de Jesus, ele não tinha papas na língua. João Batista falava a verdade, doesse a quem doesse. O próprio Cristo Jesus. E isso fez com que ele fosse menos amoroso, menos amor. Não, a mãe quando vê o filho no erro, quando ela chama a atenção e disciplina a criança, isso também é amor. Sem disciplina nós não chegamos a parte alguma. Sem disciplina não vamos a lugar algum. Até o guia de Chico Xavier, Emmanuel, disse isso. Quando Chico perguntou a Emmanuel, o que é necessário para servir a Cristo? E Emmanuel disse, 3 coisas eu lhe peço. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então a criança que cresce sem disciplina, que tudo é válido, que tudo é permitido, ela não será uma boa pessoa, não será um bom adulto. A disciplina é necessária. Sem isso nós não crescemos, não somos seres humanos dignos.
Boa noite, André. Namastê. Mas hoje os Estados Unidos sofrem também pela infiltração marxista. Sim, sim, Simon. É aquilo que o Yuri Bezmenov afirmou. Todas as nações, os agentes da KGB se infiltraram em todas as nações. O trabalho, inclusive ele fala, o Yuri Bezmenov, ele fala quando ele percebeu que a missão dele era destruir aquela cultura maravilhosa da Índia, ele pensou, o meu povo é um povo assassino, o povo russo. O meu povo quer destruir o mundo, quer destruir as culturas do mundo, mas eu não posso fazer isso com a Índia. A riqueza da Índia não pode ser destruída. E foi aí que ele fugiu para o Canadá, se vestiu de hippie, né, se enfiou entre os hippies, porque se a KGB descobrisse, ele estava morto. Então ele se disfarçou, conseguiu fugir para o Canadá e lá ele conseguiu abrigo. Namastê, André. Bom, eu já falei demais, já vai dar 1 hora de fala e nada de meditação. Alguém gostaria de fazer só mais algum comentário? Vamos à nossa meditação e oração. Algum comentário? Senão nós vamos conectar um pouquinho com Deus. Precisamos sempre de Deus e falar sim. Paramahansa Yogananda, nos textos dele, nas palestras dele, eu acho que de 10 palavras, quando nós vamos ler as leituras de domingo que ele deixou para nós, de 10 palavras, acho que 6 ou 7 é Deus. Deus, 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 e Deus, 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 Deus sim. E nós devemos ter esse hábito, vá com Deus, Deus te abençoe. Temos que ter esse hábito sim, é Deus, porque Ele é a inteligência cósmica. É a força dele que nos sustém. Então esse negócio de ateísmo não é científico. O ateísmo não é científico. A religião também não é, a religião é. Os rishis iluminados da Índia, há 3.100 anos antes de Cristo, já sabiam que a Terra é redonda. Como eles sabiam disso? Que ela tem um movimento em torno dela, que ela tem um movimento em torno do Sol, que o nosso Sol tem um movimento em torno de uma outra estrela chamada de Vishnu Nabi. 3.100 anos antes de Cristo, os hindus já sabiam disso. Como que eles sabiam disso? Samadhi, êxtase. Olhando para dentro, mergulhando dentro deles mesmos, eles tinham a percepção do cosmos. Eles dialogavam face a face com Deus, eles viram tudo. Os textos sagrados da Índia, os Shastras indianos, falam que nós vivemos em um multiverso. Não é um universo, mas um multiverso. Como eles sabiam disso? O Vimanayika Shastra, que é um texto antigo também da Índia, fala a respeito de carros voadores, os Vimanas. Em uma época em que o povo indiano devia estar colhendo fruta nas árvores ou criando animais, eles estavam, na verdade, falando de carros voadores, carros que voavam. O Vimanayika Shastra fala de carro movido a um líquido amarelo esbranquiçado, né, que lembra a gasolina. Tinha um outro carro voador que era movido a mercúrio, e haviam em outras eras mais evoluídas carros movidos a mantra. Então você entoava um mantra, Om Bhuvasva Om Datsavitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi. O carro se levantava, voava com um som melodioso. Isso tudo está nos textos da Índia. Então não são povos que, olhar para trás, na verdade, como os rishis afirmam, é olhar para civilizações muito mais avançadas do que a atual. As pirâmides não foram construídas por escravos. Os edifícios megalíticos espalhados pela terra, com pedras, com blocos pesando toneladas e encaixados de uma forma perfeita, parecendo quebra-cabeça. Não é que a nossa tecnologia, os arquitetos, engenheiros da atualidade não fazem ideia como foram construídos esses prédios, né, que parecem primitivos, mas a construção é muito mais avançada, de uma tecnologia muito superior à nossa.
para durar milênios, porque a nossa tecnologia, isso aqui, tijolos, isso aqui não dura 100 anos. Então a nossa tecnologia, na verdade, é muito inferior. Não dura 100 anos, as pirâmides duram milênios. Tecnologia muito superior, muito mais avançada que a nossa. Então vamos lá, queridos, já falei demais. Eu vou fazer com vocês num formato que o próprio Yogananda nos deixou, para Paramahansa Yogananda. Ele faz um sincretismo entre yoga e cristianismo. Então são orações, ele também faz mantras, e ele sempre fez esse diálogo interpretando tanto a Bíblia cristã, sem dificuldade nenhuma. Para ele a Bíblia cristã era como ler o Bhagavad Gita. Então ele interpretou a Bíblia e interpretou o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, que é o diálogo entre Krishna e Arjuna. Vamos primeiramente manter a coluna ereta, os pés apoiados no chão, se você estiver sentado em cadeira ou na postura de lótus, queixo na horizontal. Vamos primeiramente inalar profundo pelas narinas, movimentando a região abdominal. A respiração correta, ela não é torácica, ela começa aqui na região abdominal e vai subindo, sempre de baixo para cima. Então procure movimentar a região abdominal. Quando você inala, tome consciência de que você está inalando o prana. O prana é a energia vital inteligente de Deus. Então inale profundo. Conte mentalmente até 5 ao inalar. Visualize o oxigênio como se ele carregasse fagulhas de luz, fagulhas luminosas. E quando você inala, você inunda o seu cérebro com essas fagulhas. Lá no Gênesis da Bíblia nós lemos: e Deus soprou nas narinas de Adão. É o Ruah, o que no yoga chamamos de prana, para os antigos judeus é o Ruah. É o sopro da vida, é o hálito divino, o hálito de Deus. Então você inala, conte mentalmente até 5, retenha o ar contando 5, exale contando 5, permaneça sem inalar contando 5. Encorte. Além de visualizar esse oxigênio luminoso que entra pelas narinas, você também pode se concentrar aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, visualizando uma luz aqui, e essa luz se expande para todo o cérebro, banhando todo o seu cérebro em luz. Devemos aprender alguma técnica de meditação, procurar praticá-las pelo menos 15 minutos ao acordar, 15 minutos antes de dormir. Depois ir aumentando de 15 para 30 minutos, desliga a televisão. Da mesma forma como alimentamos o corpo, devemos alimentar a mente de bons pensamentos, boas leituras, boa informação, e alimentar a alma, oração, meditação, conexão. É o tripé, corpo, mente e alma.
Ore comigo, então, mentalmente ou em voz alta. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Mãe Divina, Pai Celestial, cuidem de cada um de nós. Sabemos que esta realidade é apenas um filme de tua mente. No final, a luz sai vencedora. Visualize o mapa do Brasil envolto em luz. Você pode visualizar, se desejar, a imagem de Jesus, do Cristo Jesus, sobreposta à imagem ao mapa do Brasil. E essa mesma imagem do Cristo Jesus maior, se tornando maior, envolvendo a terra inteira. E a terra como um sol, se transformando em um sol, enquanto a imagem de Jesus inunda com sua luz toda a terra. Vamos praticar uma técnica também ensinada por Yogananda. Ele nos ensina a entoar o Om com os braços esticados. A energia, você visualiza a luz entrando pelo bulbo raquidiano aqui atrás do pescoço e a luz sai pelos dedos. E você pode visualizar a sua família, pode visualizar o Brasil. Como disse, pode também visualizar a imagem de Jesus sobre o Brasil, sobre o mapa do Brasil, depois essa imagem se expandindo e tomando toda a terra, e a terra se transformando em um sol, expulsando todas as trevas da terra. Então ore comigo. Pai Celestial, Tu és onipresente, Tu estás em mim, Tu estás em todos os Teus filhos. Manifesta a Tua presença curativa em nós, no Brasil e no mundo. Então erga suas mãos à altura da testa, com os braços esticados, e vamos entoar. Se você não quiser entoar em voz alta, não tem problema, pode ser só mentalmente, visualizando o Brasil cheio de luz, a imagem de Jesus e a terra inteira. Vamos também visualizar o presidente Bolsonaro. Visualize Jesus com ele, para que ele tenha sabedoria, para que ele seja guiado pelo Cristo, para que ele possa conduzir o Brasil da melhor forma possível, a equipe econômica, as Forças Armadas brasileiras, lembrando que o próprio Chico Xavier reverenciou as nossas Forças Armadas, são necessárias, como Yogananda também afirmou. Na época em que vivemos, as Forças Armadas são necessárias, a polícia é necessária, então que possamos enviar luz, paz e sabedoria
inteligência divina, para que eles possam sempre ter o discernimento viveka para conseguir guiar a nossa nação, o Brasil, e não só o presidente brasileiro, mas todos os presidentes no mundo, incluindo aqueles que não querem o bem e que possam, de alguma forma, serem guiados para fora de seus governos. Isso só Deus sabe. Só Deus sabe quem é da luz, quem não é. Vamos enviar então essa luz para todos eles. Visualize primeiramente o nosso presidente, as Forças Armadas Brasileiras, a nossa equipe econômica. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Mãe Divina, Pai Celestial, tomem conta de nós. Que o vosso amor brilhe para sempre no santuário de nossa devoção e que sejamos capazes de despertar esse amor em todos os corações. Om Shanti, Shanti. Amém. Queridos, gratidão pela presença de vocês. Alguém gostaria de ainda fazer alguma colocação? Se não, eu agradeço a todos e que possamos continuar com essas práticas em casa. Como Dayamata afirmou, somente quando a humanidade se voltar para Deus, essas trevas serão expulsas. Enquanto a humanidade permanecer nesse hedonismo que tem sido pregado pela esquerda, e a direita também tem sido, infelizmente, muito hedonista e belicosa. Aquilo que Krishna nos ensinou, que ensinou a Arjuna, não foi a belicosidade. O que Krishna ensinou foi a legítima defesa, é diferente. Então o ódio, seja da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, jamais libertará a terra. Não é pelo ódio. Então nós devemos limpar nossos corações do ódio. Não é o ódio, não será pelo ódio. O Papa João Paulo II, inclusive, em relação à Europa, ele teve uma visão dos muçulmanos tomando conta da Europa. É o que está acontecendo na Europa hoje. E ele afirmou: as armas não serão suficientes. João Paulo disse isso. O povo europeu terá de voltar para Deus. Foi uma visão de João Paulo II. O povo europeu só se libertará do comunismo e dos muçulmanos, só se libertarão dos muçulmanos quando se voltarem para Deus. Essa foi uma profecia do João Paulo II. Então nós precisamos de Deus, precisamos voltar para Deus. 15 minutos, se você não tem o hábito de meditar, comece com 15 minutos, depois vá para 30 minutos, aprenda alguma técnica. Existem muitas técnicas de meditação, Vipassana budista, Maranata cristão, as próprias orações do cristianismo, a prática da presença de Deus do cristianismo, Pranava Japa do yoga, Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda,
Técnicas não faltam, caminhos espirituais não faltam. O que falta somos nós nos colocarmos sobre os pés de Deus, sobre o altar de Deus. Só isso. Gratidão pela presença de vocês. Namastê. Uma ótima noite. Paz e bem.